Hoje nós estamos com uma programação muito especial, estamos aqui com o pastor Marcelo Meneghini do Ministério Mevan. E hoje aí estaremos tendo uma conversa aí, um bate-papo com ele sobre a sua vida, seu ministério, sobre o SOS Vida, né, sobre vícios, né? Nós estaremos falando aqui uma porção de coisas aí relacionados a esses assuntos. Nós, antes de começarmos aí a nossa conversa, no nosso Bíblia em Podcast de hoje, eu gostaria de avisar você, aquilo que sempre aviso, quem sabe você chegou aí e é novo aqui na nossa programação. Eu gostaria primeiramente de pedir a você que você compartilhe essa live, né? Nós estamos aí ao vivo no Facebook e também no YouTube. Que você compartilhe com alguém. Quando você compartilha, você também evangeliza, alcança as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui nessa noite. Gostaria também de dizer que nós temos o nosso canal lá no YouTube, Bíblia em Podcast. São dois canais, Bíblia em Podcast e Bíblia em Podcast Rádio. Lá no canal Bíblia em Podcast Rádio você tem todas as programações que são realizadas aqui no rádio. Então aí os programas que ficaram para trás, quem sabe você não conseguiu acompanhar, você pode estar lá no Bíblia em Podcast Rádio, você pode estar acompanhando. Temos lá conversa sobre ministério pastoral, sobre aborto, né? Tivemos aqui com o pastor Vanderlei da PIB, ele falou sobre um artigo que escreveu, a teologia do útero. Falamos sobre evangelização nas redes sociais, falamos sobre missões, falamos sobre paternidade. São muitos assuntos que nós já mencionamos, já falamos aqui no Bíblia em Podcast. Se você for no Bíblia em Podcast, lá você vai encontrar também outros conteúdos daquilo que é gravado no Bíblia em Podcast, e também falando sobre família, sobre escatologia e diversos assuntos. Também estamos no Spotify, se você quiser nos achar lá, Bíblia em Podcast. Se você não conseguir achar, você vai lá no Instagram, tanto o meu quanto do Jeff, Regis William Rodrigues, você vai ter todos os links lá disponíveis, é só você clicar, você vai ser aí endereçado no YouTube, no Spotify e em todas as outras plataformas, tá bem? Nós estamos então hoje aí com o pastor Marcelo Meneghini. Seja muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, muito obrigado porque o Senhor aceitou aí o nosso convite de estar aqui para estarmos aí falando algumas coisas, aí, uma conversa bíblica, uma conversa espiritual. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Regis, aí pelo convite. Fazer o que mais a gente gosta de fazer, que é falar de Jesus, né? Esse Amém. Jesus que transforma, que cura, que sara, que restaura, né? Para mim é um imenso prazer estar aqui. Eu que fico grato pelo convite. Uhum. E estou sempre aí à disposição, né? Sendo para falar de Jesus, falar de Bíblia, nós estamos aí para servir vocês. Tá bem. O pastor Marcelo, eu estava me lembrando aí quando lhe convidei, eu ouvi o senhor a primeira vez lá no meu trabalho, que o senhor teve lá, né? Uma semana da CIPA lá. E o senhor falou lá sobre vícios, sobre o SOS Vida. E aí foi lá que eu lhe conheci. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, falar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, como que eu conheci as pessoas, Sim. né? Como que eu tive primeiro contato. E aí foi através do Diego, né? Que foi um rapaz que nós trabalhamos com ele aí 5 anos incansáveis, né? Lado a lado, trabalhando juntos, até que ele entregou sua vida aí para Jesus. Foi lá no Ministério Mevan, onde ele se batizou e tal, e ele serve a Jesus. Lá foi através dele que nós conseguimos aí chegar no Senhor, o seu contato, e hoje o Senhor está aqui para nós. É um presente aí de Deus, a sua presença aqui conosco, poder falar daquilo que o Senhor sabe, daquilo que o Senhor viveu, poder compartilhar aí com os nossos ouvintes. Pastor, o senhor certamente tem uma família. Gostaria que o senhor apresentasse para nós a sua família, sua esposa, seus filhos. O senhor tem filhos? Eu sou casado há 28 anos com a Rosane Meneghini. Tenho o Matheus, a Isabela, a Gisele e a Giovana. E 2 genros, o Caliston, que é esposo da Gisele, e o Pedro, que é esposo da Isabela. A Isa é formada em engenharia civil e o Pedro em engenharia elétrica. Estão morando em Porto, em Portugal. Pedro passou numa bolsa de estudo para carro elétrico, e a Isa trabalha na Leroy Merlin, lá em
Porto. Porto Alegre. Em Porto e Portugal. Eles moram na Europa, os dois. E a Gisele tem uma clínica aqui em Ijuí. E o Carlos trabalha comigo na Madeiro. O senhor tem o trabalho na Madeiro. Sim, nós temos uma empresa chamada Madeiro Portas e Soluções. Sim. Onde hoje quem administra, quem gerencia, quem faz parte comercial e cuida da empresa é o meu genro, o Carlos, que é a esposa da Gisele. Ok. Quem é o Robson? O Robson é nosso vendedor interno. Foi com ele. Eu andei lá vendo umas portas lá. Comprei inclusive umas portas lá agora, semana passada, né? Tomara foi com ele que eu não te entregaram ainda. Não, ainda não. Mas vai entregar em nome de Jesus. Vai entregar. Tem aí vai dar tudo certo. Ainda bem que... Tá bom. Pastor Marcelo, como foi... O senhor é natural daqui de Juí? Sou natural de Juí. E como foi que o senhor encontrou Jesus? Que o senhor nasceu na igreja ou não? Como o senhor Na verdade, se eu vou te falar, Regis, que nem eu falei aqui, né? Na verdade, eu nasci em 9 de maio, né? 9 de 5 de 1968. Então, desde o dia que eu nasci, eu estou num processo de conversão, né? Porque a palavra fala, né? Que o Senhor nos conhece no ventre da nossa mãe, né? E é uma expectativa dele que a gente venha conhecer ele fora do ventre, né? Sim. Então, passei um processo bem difícil até encontrar esse Jesus, né? Saí daqui de Juí com 19 anos, fui transferido da Alcoa, uma multinacional de alumínio, logo que veio aquele plano Collor, e as empresas grandes no Brasil, elas ficaram só nas capitais, fecharam as empresas pequenas, né? E fechou aqui em Juí a Alcoa. Fiquei eu, que estava na parte de vendas internas, o gerente financeiro e os 2 vendedores externos. O pessoal foi todo demitido. E eu recebi um convite para ir para Blumenau, transferido para Blumenau. Com 19 anos, completei 20 lá em Blumenau, nunca tinha saído de Juí. E comecei a minha caminhada profissional muito rápida, uma ascensão muito rápida, né? E quando a gente faz tudo muito rápido, a gente acha que é pela força do seu braço, então tu não ouve mais ninguém, tu começa a níveis que você nunca imaginou chegar, financeiro e profissional. Rodei por esse Brasil, transferido sempre por multinacionais, né? Ganhando muito bem. E com 23 anos eu conheci a tal da cocaína. Então foi uma experiência assim terrível, né? Sim. No começo prazerosa, né? Foi dia 31 de dezembro de 1993. Eu morava em Maringá, tinha sido transferido para lá e vim passar o ano novo com meu pai e com a minha mãe aqui em Juí. Era umas 19 horas, mais ou menos. Ali na frente da Caixa Federal do centro tinha uma lanchonete, se chamava lancheria antigamente, né? Varsóvia. E eu passei ali, cheguei, tinha uns amigos meus ali, e eles falaram para mim, olha, tem um negócio maravilhoso para te apresentar. Eu era novo, né? Pensei, deve ser uma loira, né? Não, vamos no apartamento da minha irmã. Daí eu fui lá, acompanhei eles. Botaram um prato em cima do fogão, abriram uma bucha ali, derramaram um pó branco, fizeram um canudo e me passaram, ó, experimenta aqui. E daquele dia em diante minha vida fez assim, se transformou. Se transformou assim. No começo foi bom, euforia, e tu conversa muito, fala, fica, né? E ali, como eu sempre tive uma vida profissional e uma vida financeira muito boa, então não tive problema em comprar droga. Sempre usei, daquele dia em diante, usei muita droga. Mas sempre querendo parar, e não conseguia. Quanto mais desejo eu tinha de parar, mais eu usava droga. E assim foi. E tive muitos altos e baixos, né, na minha vida, por causa da droga, porque tu não tem mais vida própria, né? A diferença que tu entrega a tua vida hoje, a gente sabe para quem nós temos que entregar a nossa vida, mas antes de nós conhecer esse verdadeiro dono da nossa vida, nós também temos um dono, né? E quando a gente entrega para qualquer tipo de vício, pecado, nós vamos andar de mão dada com o diabo, né? Sim. Mas aqui nós não estamos para exaltar o nome do diabo, né?
A gente sabe que é um processo. O pecado é um processo que pode nos levar à morte, ou pode nos abrir os olhos que a gente encontre vida em Jesus, né? Então passei por várias situações assim. Estou escrevendo um livro. Acredito que em maio do ano que vem, dia 20 de maio, a gente vai estar lançando esse livro. Que conta a sua Conta a história antes, conta a história depois, até esse dia de hoje, né? Sim. Do que Jesus fez e a vida que... As pessoas precisam entender que a gente tem uma vida, né? Antes. E a gente não pode viver do nosso testemunho passado. Nós temos que viver do presente e do futuro, porque o futuro a gente sabe que está tudo pronto, preparado para nós na eternidade, mas nós precisamos viver o presente. O que nós vamos fazer hoje, se nós temos a certeza que foi Cristo que mudou por completo a nossa história. E eu vejo muito isso. Às vezes nós não conseguimos discernir ou abrir os nossos olhos, mas durante essa caminhada toda, alguém já falou de Jesus para você, alguém já mostrou que você está errado. Mas quando tudo vai bem, o que vai bem no mundo? É o dinheiro. É a vida profissional. Então, para mim, não tinha problema. Eu ainda falava, batia no peito, não, só um pouquinho. Eu não faço mal para o meu filho, eu não faço mal para minha esposa, eu não faço mal para minhas filhas, eu faço mal para mim, eu dou uma vida boa. Eles têm tudo do bom e do melhor, escola particular, come do melhor, vive do melhor, não passa necessidade nenhuma, tem babá, tem empregada em casa. Então, tudo isso a gente oferece para que a gente possa fazer algo de errado e possa ainda dizer assim, não, só um pouquinho. Eu trabalho. Sou honesto. Né? Eu não faço mal para ninguém. Tá tudo certo. Mas a gente é o quê? Um mentiroso. Um cara sem caráter. Porque o que nós precisamos na nossa vida é entender que a palavra de Deus, ela muda, né? Mas até nós conhecermos a palavra, até a gente conhecer a palavra, eu sofri muito. Hoje eu vejo, ainda eu paro. Tem dias que eu paro, encosto o carro e choro. Choro e eu mesmo falo, meu Deus, por que eu fiz tanta coisa errada na minha vida? Olha que processo mais dolorido, porque todo dia, que nem eu falei, a conversão é diária. Porque se o próprio Deus quisesse, ele pegava um apagador e passava na nossa mente, se foi passado, vamos viver para agora, nova criatura, novo homem, odre novo, vinho novo, vai se derramar e vamos transbordar isso, essa graça, esse amor que eu coloco sobre você. Mas não é assim. Porque se nós não lembrar de onde Deus nos tirou, o que vai ser de nós? Porque nós vamos chegar a um ponto de dizer assim, não, só um pouquinho. Nós vamos voltar ao velhão e dizer, não, mas só... Sou eu que faço. Sou eu que coordeno a minha vida, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que posso, eu que tenho condições de fazer. Então, Deus, até aqui foi bom. Daqui para frente é o Marcelo que segue. Mas não é assim, né? Então, eu lembro de muitas coisas, sabe? E isso é todo dia. É um processo diário para que a gente realmente lembre quem é Deus na nossa vida. Isso é muito importante, porque não é só se converter, é um processo diário de amor verdadeiro a Cristo. Porque quanto mais eu amo a Cristo, mais eu tenho certeza de quem eu era e quem eu vou ser e vou ser transformado. Porque senão, por que isso? Porque a Bíblia... Se a Bíblia nos mostra que ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Se ela nos mostra que só existe um caminho que nos leva até Deus, que é Jesus, não existem outros caminhos. E ele aponta sempre para quem? Para Deus. Mas Deus aponta para quem? Para Cristo. E Cristo aponta para quem? Para nós. Então, é muitas coisas que a gente precisa entender. Não tem o que inventar. A gente tem que abrir os nossos olhos e dizer assim, eu quero isso para a minha vida. E eu fui transferido para Recife, em 1999. De Balneário Camboriú, depois de andar por tudo, e fui para Balneário, e lá eu me transbordei na droga. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha condições. Conheci a Rosane lá, na empresa que eu trabalhava, de alumínio. E eu falei para ela, uns 6 meses depois que nós estávamos lá, que eu estava trabalhando lá, chamei ela e falei, olha, estou apaixonado por ti. E ela falou, eu também, acho que eu estou gostando de ti. Daí eu falei, só que eu preciso falar uma coisa para ti. Eu sou usuário de cocaína. E talvez eu saia numa quinta, volte numa terça. Talvez você não me veja durante a semana, porque eu vou estar escondido atrás
do vício, né? E ela falou bem assim, eu me lembro como se hoje as palavras dela. Eu vou ficar contigo, nós vamos ficar juntos e você vai parar. E nós estamos juntos agora, vai fazer em novembro 28 anos e a gente nunca teve um dia separado. E eu aprontei. Não tenho como contar tudo aqui, porque a gente vai ficar 2, 3 dias só falando sobre isso. Mas vai ter o livro logo, vai ter eu vou ter essa oportunidade de mostrar através do livro. E eu creio que esse livro vai ser um despertar para muitas pessoas que vão ter esse livro de cabeceira. Eu creio nisso, sabe? Que a mãe vai largar do lado do filho e vai dizer, tem jeito sim, lê esse livro aqui. Esse livro ensina quem é o libertador, quem cura, quem sara e quem restaura. Então, você precisa entender que nós não podemos esquecer de onde Jesus nos tirou. E por que muitas vezes a gente volta para esse lugar? Porque a gente esquece quem é Jesus. E foi trabalhar comigo um diretor da empresa. Diretor mesmo, assim, vice-presidente, eu acho que era no tempo, ou era diretor financeiro. Ele veio trabalhar comigo em Natal, no Rio Grande do Norte. Primeiro eu fui para Natal, depois para Recife. Fui para Natal, a empresa vendia muito pouco lá, e ficamos lá 1 ano e pouco, eu e a Rosane, consegui triplicar o que era vendido. E fui levar ele no aeroporto, lá em Natal. E ele falou para mim assim, Meneghini, não sei nada que acontece na tua vida. Nada. Mas Deus está mandando eu falar para ti isso. Eu sou presidente da Igreja Batista em São Paulo. Vice-presidente da Igreja Batista em São Paulo. Pega a tua esposa, pega a tua filha, a Isa era pequenininha. E leva ela hoje num culto. E eu tenho certeza que Jesus vai mudar por completo essa tua história. Ele não sabia de nada. E eu me lembro como se fosse hoje, nós no balcão, no aeroporto, a hora que eu fui me despedir dele, ele pegou a carteira, abriu a carteira, tempo que usava talão de cheque, não tinha Pix, 1999, ele pegou, fez um cheque e me entregou na mão e falou assim para mim, ó, isso aqui é uma oferta que eu te dou. Pega tua esposa e tua filha e pega o melhor hotel, vai para João Pessoa é perto de Natal, é 100 e poucos quilômetros, passa o final de semana, mas não deixa de ir domingo no culto. Se tu não quer ir na Igreja Batista, acha uma igreja e vai. Jesus vai falar contigo. Eu peguei aquele dinheiro e fui comprar droga. E não fui em igreja nenhuma. Mas nós já vimos num processo, a Rosane é uma mulher de oração, né? E a gente já viu num processo de buscar ajuda espiritual, buscar igreja. E... O senhor sempre tinha o vício, mas o senhor sempre tinha consciência de que tinha que sair. Não, no primeiro dia, quando eu passei o portão do Três Figueiras ali, o meu desejo era parar. Eu não queria mais usar. Eu tinha essa certeza comigo e não conseguia. Quanto mais eu queria parar, mais eu usava. Porque eu não tinha dificuldade para comprar droga. Como eu ganhava bem, como eu tinha recurso. E daí quanto mais dinheiro tu tem, mais amigo tu tem. Amigos, né? Na verdade, o que eu vejo isso, né? A possibilidade nossa de sair é muito mais difícil do que entrar no pecado. Sair é muito mais difícil do pecado. Porque tu cria um ciclo vicioso e tu não consegue sair daquilo ali porque tu se prende como numa teia de aranha. Tu se mexe pra cá, pega aqui. Tu se mexe pra lá, pega aqui. E só quem vai cortar essa teia é Jesus. E ali ele me deu aquela palavra. E eu não esqueci até hoje. Eu lembro disso, toda hora eu tô lembrando disso. E nós fomos pra Recife. E ali em Recife eu... financeiramente, profissionalmente, cresci muito, muito, muito. Sim, foi uma carreira meteórica. Mas eu estava me acabando. Daí nasceu a Gisele, que tem 23 anos hoje, ela é pernambucana. Loira do olho verde, pernambucana. E daí o que aconteceu? Deus começou a falar muito forte no meu coração. Não que eu estivesse fugindo para tentar mudar, mas eu sempre achei que mudando de cidade, mudando de lugar, eu ia conseguir, né? Pelo meu próprio esforço, talvez achando que fosse tão inteligente e capaz, né? Que eu ia conseguir superar o vício sozinho. E eu consegui uma transferência para Santa Maria. 2001 ou 2002, eu não lembro. E vim para Santa Maria. Mas a minha palavra era vir para Ijuí. Por isso, assim, quem estiver escutando, preste muita atenção no que eu vou falar. Quando você der uma palavra, cumpra. Porque senão você vai pagar um preço.
E a conta vai chegar um dia. A própria palavra fala, se você fizer um voto, cumpra. Não interessa se vai doer, se vai chorar, se vai gemer, mas cumpra. E eu tinha uma palavra para voltar para Juí. Eu falei para Rosane, amor, vamos voltar para Juí, eu tenho certeza, lá nós vamos ter uma rede de apoio, eu vou conseguir me livrar dessa cocaína. Antes disso, o senhor nunca procurou alguma espécie de tratamento? Procurei vários. Não. Só psicólogo, psiquiatra, igreja, ajuda, NA. Sempre procurei. Busquei isso por muito tempo. E daí nós íamos para Santa Maria, em vez de vir para Juí. Em um ano eu gastei tudo que eu tinha conseguido. Mas gastei mesmo. Sobrou um carro, um Fusca, que eu comprei em 1977. Acho que era um Siena 6 marchas, para te ver a situação que eu fui. Não que eu tenha nada contra o Siena, quem tem Siena, por favor, não pense isso. E consegui vir para Ijuí, porque eu podia vir, era o meu setor. Daí eu vi que não ia dar mais lá, eu ia me arrebentar em Santa Maria. Daí eu conversei com o meu gerente e falei, olha, eu vou embora para Santa Maria. De Santa Maria para Ijuí, vou embora para Ijuí. E a gente veio para Ijuí. E ali começou um processo. Aí tinha um colega meu, que era de Curitiba, que montava os expositores da Sazazaki, porta e janela. Eu trabalhava de funcionário para Sazazaki, atendia toda a loja, todas as lojas que era o que era. E ele era cristão e falava muito de Jesus para mim. E eu via aqueles peixinhos nos carros. Os peixinhos nos carros, peixinho aqui, peixinho ali. E um dia eu perguntei para ele, Josemar, o que é esse peixinho, cara? Ele disse, Marcelo, isso é os cristãos que estavam sendo perseguidos no deserto. Então, como é que eles faziam? Eles chegavam lá e faziam desenho. E daí o outro que via aquilo ali fazia o peixe. Daí montava o peixe. Então, sabia que naquele local por perto havia alguém. Algum cristão, alguém por ali. Que ele podia pedir socorro. E um dia eu tô passeando. E recém tinha sido inaugurado a Igreja Batista Terra Nova, que era na frente do posto Burman. Mas tinha colocado a placa, isso há 14 anos atrás. E eu passei lá e vi aquela placa, coisa mais linda, com peixinho. E cheguei em casa e falei, amor, arruma as meninas. Eu achei a igreja para nos congregar, a igreja dos peixinhos. Pode arrumar e nós vamos. Bem assim, foi essa a minha fala. E ali a gente foi. E ali era droga e Cristo, droga e Jesus, e Bíblia e Jesus, e Bíblia e cocaína, e era aquele rolo. E daí eu usava droga, a Rosane fazia eu ir pro culto, louco, me babando, tu vai, tu me faz passar vergonha, tu vai. Até que um dia eu cheguei em casa, saí de manhã cedo para trabalhar numa segunda-feira. Cheguei no posto do Ganso, aqui na Rua do Comércio. Em vez de ir para a direita ou para a esquerda, eu fui reto. 7 horas da manhã, fui pegar droga. Sentei na mesa, traficante numa ponta, a esposa dele no outra, parangueando um pedaço de cocaína inteiro, transformando em bucha, e eu sentado no outro lado da mesa e cheirando. 7h30 da manhã, cheirando. Daí ele olhou pra mim e disse assim, cara, nunca mais você vai comprar droga da minha mão. E se alguém que eu conhecer vender droga pra ti, pelo menos um dedo eu vou cortar. Tu é um cara bom, tu é um pai de família, cara. O que tu quer? Tu tá destruindo a tua vida. O traficante lhe deu um conselho. Por favor, cara. Tu é um cara que não tem nada, ninguém pode falar nada. O que tu quer? Olha a família linda que tu tem. Então, de hoje em diante, Marcelo, levanta dessa mesa e não me apareça mais aqui. Isso era 9 horas da manhã. Meio-dia, a Rosane me ligou, ela já, pela minha voz, ela já sabia, né? Ela falou pra mim, amor, vem pra casa. Eu fui pra casa, ela sentou comigo e falou assim, eu acho que não tem mais como eu estar contigo, eu não consigo te ajudar. Eu acho que eu tô te atrapalhando todos esses anos. E naquele momento eu vi que a casa caiu. Quando eu vi as minhas malas prontas, eu digo, meu Deus, agora eu perdi tudo, né? Porque sabe o que eu falava, Regis, todos os dias para Deus? Falava mesmo, usando droga, e falava, Deus, não me tira a minha família. Não me tira a minha esposa, não me tira as minhas filhas.
Me tira a minha vida, mas não me tira elas. Lógico que eu não estava falando para Deus. Deus nunca ia fazer isso. Deus não tira nada. Deus coloca a vida. Deus restaura a família. Deus não faz isso. Ainda bem que Deus devia ficar olhando para mim e dizer, esse cara é louco. Deve ser doido. E quantas vezes eu deitado, doido na cama, ela do lado, e eu falei assim, eu só estou atrapalhando. Atrapalhando a minha família, atrapalhando todo mundo. Por que tu não me leva, Deus? E essa era a minha fala. E quando eu vi aquelas malas prontas, eu sempre falo assim, nós tínhamos um bulldog em inglês, Johnny era o nome dele. O Johnny foi o primeiro que se converteu verdadeiramente lá em casa. E eu aqui na porta e o Johnny fazia assim com a mão pra mim. Tchau. Eu digo, eu vou voltar. Eu vou voltar pra te pegar, tu me aguarde. E daí o que eu fiz? Naquele dia, era uma terça-feira, eu fui para um hotel. E ali eu usei droga, assim, de um jeito. Assim, foi absurdo. Até o pessoal do hotel chegar lá e parar. Cara, tu vai morrer aqui dentro, vai complicar a nossa vida. Daí o meu irmão veio. Não, foi na segunda-feira. Na terça-feira era feriado em Santa Maria. E o meu irmão veio de lá, na terça. Isso foi na segunda. Segunda eu fui pro hotel, na terça o Jonas veio. Dia 19 de maio. E veio e falou, entrou no hotel, lá no apartamento do hotel e falou, cara, o que tu fez da tua vida, Marcelo? Eu digo, Jonas, acabou, minha vida acabou, eu não tenho mais a minha Rosane, não tenho mais minhas filhas, não tenho mais nada. E a única coisa, eu ainda queria questionar Deus. E eu falei para Deus, me tira trabalho, me tira carro, me tira casa, me tira dinheiro, me tira tudo, só não me tira minha família. E ele tirou. E o Jonas falou para mim, mas o que você quer fazer? Eu digo, Jonas, cara, não tem mais o que fazer. Daí o Jonas foi para casa, conversou com a Rosane, chamaram o pastor Edilson, era meu pastor. Sentaram, foram pro computador, foram falar com pessoas e acharam uma comunidade terapêutica lá na Grande Porto Alegre. E daí o Jonas foi lá falar comigo de novo, final de terça. Então, tu aceita ser internado? Eu digo, aceito qualquer coisa, Jonas. Desde que eu tenha uma chance de voltar para minha casa. Não, nós arrumamos um lugar lá em Lajeado. Vai custar R$2.500 por mês. E a minha cabeça já... Digo, cara, deve ter climatizador, deve ter hidromassagem, deve ter tudo que é coisa. Deve ser um hotel. Claro, né? E eu já aqui, né? Já fazendo os cálculos. Eu vou ficar ali uns 2 meses, mas eu vou ficar bem. Já volto e tomo conta de tudo. Mas eu já não... Sabe? Naquelas loucuras. E daí diz, não, quarta-feira eu venho te pegar. Dia 20 de maio. E daí nós saímos, eram umas... E daí eu cheguei em casa e ainda briguei com elas, né? Viu o que tu fez comigo? Ah, foi aquele tendel. Eu vou contigo, Marcelo. Eu digo, não, tu não vai. Tu que me arrumou isso, tu não vai. Como se fosse ela culpada. E daí o Jonas chegou, fui eu, o Jonas e o pai. E a Rosane, nós 4. E a gente se foi lá pra Lajeado. Chegamos lá em Lajeado, tinha um pórtico bem grande, assim, naquele lugar. Passamos aquele pórtico, e ali eu vi um anãozinho tirando feno. Ali tinha travesti, tinha morador de rua, tinha viciado, era uma loucura. Eu só olhei para aquilo ali, peguei meu celular e liguei pro doutor Alencar. Doutor Alencar, por favor, manda um helicóptero me tirar daqui. E ele falou, onde é que tu tá? Quando eu falei onde é que tu tá, o cara me tirou o celular. Me tirou o celular. O Jonas, o pai e a Rosane foram conhecer a clínica. E eu subi uma escada. Tinha uma mesa ali, um sofazinho aqui rasgado. Eu sentei naquele sofá, o cara na minha frente. Começou a pedir o meu nome, eu falei, fui fazer uma pergunta, ele falou pra mim, cala tua boca, tu só vai falar quando eu mandar. E o meu coração batia, Regis, mas batia assim, sabe como eu não conseguia escutar outra coisa, a não ser o som do meu coração, e alguma coisa falava dentro de mim que eu não ia ficar ali. Alguma coisa falava, eu tinha certeza que eu não ia ficar ali. E daí foi, perguntou. Daí a pergunta que me fez repensar toda a minha vida desses 15 anos para trás, né? Que faz 15 anos que aconteceu isso. Quando ele perguntou para mim assim, quantas vezes tu já passou por delegacia, tu já foi preso? Quando ele falou isso, eu digo, eu não acredito que eu cheguei até aqui. Sabe, como se tivesse tirado o meu chão. E daí eu só pensava nas meninas. De como é que elas vão vir me visitar nesse lugar?
Imagina, nós vamos chegar aqui e ver o pai delas aqui. E ele continuou falando. Daí ele falou, o senhor tem alguma dúvida? Eu falei bem assim para ele, ó, uma coisa eu vou te dizer assim, eu vim para ficar e vou ficar. Se a minha esposa, meu irmão e meu pai falar que é para mim ficar, eu vou ficar. Eles, não, mas aqui é o melhor lugar, tu vai ficar numa jaula, com mais 14. Vocês vão ficar por 7 dias numa jaula. Você vai tomar chimarrão, você vai fumar, você vai tomar banho ali com eles, porque vocês são tudo louco. Eu digo, ok, eu vou ficar. Falei que vou ficar, eu vou ficar. E daí era as escadas, eu desci as escadas, tava meu irmão na ponta da escada, Jonas. Ele me chamou para um lado. E aí, Marcelo, o que vamos fazer agora? Eu falei, Jonas, eu vim para ficar, eu vou ficar. Pode ir embora, leva o pai e a Rosane. Não. Entra no carro, você vai embora com nós. E eu entrei no carro e sentei atrás com a Rosane quando nós passamos aquele pórtico. Eu falei, claro para ela, digo, amor, alguma coisa de mim ficou aí dentro. Eu senti a mesma liberdade do mesmo dia que eu usei droga, porque o pecado no primeiro contato ele te traz liberdade e alegria, mas aquela liberdade que eu senti foi diferente, sabe, como se tivesse realmente uma bola cheia e tu abre o ventinho e faz e saiu por completo. Eu só falei assim pro Jonas, tu consegue chegar às 20 horas em Juí? Hoje tem culto de oração lá na igreja. Ele disse, claro que consigo. Eu digo, então acelera. E eu fui direto para a igreja. No culto de oração ali eu me prostrei, me ajoelhei, chorei. E ali eu falei para Deus, eu digo, ó, tudo que você fez em mim hoje, a única forma que eu posso retribuir é te amando cada vez mais todos os dias. E fazendo o que tu quer que eu faça, o que tu mandar fazer eu faço. Só isso, nada mais. Eu vou viver minha vida para ti. Tu é meu e eu sou teu. Foi isso que eu falei. E daquele dia em diante eu só fiz isso. Tirar a gente da rua, tirar a moradoria da rua. Me enfiei no Bom Pastor, no HCI. Eu fazia isso, só isso. Trabalhava e fazia isso, trabalhava e fazia isso, trabalhava e fazia isso. A minha vida toda é o que eu faço até hoje. E foi um processo. Processo de discipulado. Um processo onde a igreja me ajudou muito. Meu pastor me ajudou muito. Os irmãos da igreja, muito, porque uma vida cristã sem discipulado não é uma vida cristã. Primeiro tu tem que ser discipulado, tu tem que entender quem é Jesus na tua vida. Lógico, tu vai ser tocado por Cristo, mas tu precisa entender o que Cristo quer fazer através de ti, pelas Escrituras, né? E viver isso, né? E viver isso todos os dias, porque eu não posso ler a Bíblia para ensinar, eu tenho que ler a Bíblia para viver. E se eu não viver o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou? Filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus. E eu acreditei nisso, porque Ele me trouxe a vida. Por isso que é muito importante e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, porque a palavra é essa, eu entrego a minha vida. Então eu não tenho mais vida. Eu entendi muito rápido isso, Regis. Mas como assim, daquele dia, naquele momento que eu senti que eu não tinha mais nada de pecado, que aquilo ali tinha sido realmente tirado da minha vida, eu entendi muito rápido quem era Deus. Porque só Ele podia fazer o que Ele fez naquele exato momento, me trazer a vida de volta. Então, há coisas que a gente precisa entender, que é um Deus que não perdeu o controle de nada e depende mais de nós viver o sobrenatural de Deus e lutar para conhecer a Deus, para que Deus toque em nós e mude por completo a nossa história. Enquanto respirar, enquanto tiver fôlego, tem jeito. E isso não é conversa, isso é verdade. Nós não podemos dizer pro Zezinho, pro Guinho, pro Joãozinho que não tem jeito sim. Mas tem que querer. Tem que entender que nós precisamos fazer a nossa parte bem feita. Porque a palavra fala que nós somos luz aonde? Depois que nós encontramos Jesus. Luz no mundo. Sal aonde? Na terra. Então nós éramos treva. Nós éramos escuridão. Nós vivíamos aonde? Enclausurado. Eu vivia pelo menos. Achando que podia tudo. Comprava tudo. Mas não tinha vida.
Não tinha vida, não tinha dignidade, não tinha nada. E voltei. E ali eu tive realmente um grupo de apoio dentro da congregação, onde me ajudou, onde me fortaleceu, onde eu aprendi, onde eu vivi o sobrenatural, onde eu me batizei, onde eu casei, onde eu ajustei a minha vida, né? E foi um processo até hoje, né? Eu nunca pedi para Deus para ser pastor. Eu pedi para Deus para Ele não tirar a minha família. Só isso, nada mais que isso. E às vezes eu dou uma brigada com Ele. Eu digo assim, mas olha aí quanta coisa o Senhor está fazendo, porque é Ele que está fazendo. Então manda recurso. Vamos fazer mais, manda recurso. Vamos fazer com que o Senhor se torne conhecido mais rápido. E Ele fala para mim, o que tu me pediu? O que tu me pediu? Eu não te dei o que tu me pediu? Então só faz o que eu estou mandando. Só obedece. Porque não existe milagre sem obediência. Não existe continuidade de milagre sem saber que o dono do milagre vai fazer parte da nossa vida para o resto do nosso tempo. Porque a promessa é o quê? Que Jesus está conosco todos os dias, minutos e milésimos e segundos na nossa vida. Mas se eu não acreditar nisso, vai adiantar em alguma coisa? Eu tenho que acreditar, eu tenho que criar essa expectativa que Ele pode mudar por completo a minha história qualquer segundo. Porque Ele vai mudar. E a fé é o quê? É acreditar no que já está acontecendo ou no que vai acontecer? No que vai acontecer, mas a certeza que vai acontecer. E o que está acontecendo agora, nesse momento, é plano de Deus. Porque eu nunca sonhei estar aqui na rádio ICN às 20 horas e alguns minutos. Nunca. Então tenho certeza que alguém que está escutando vai ser poderosamente tocado por Deus. Porque se tu tem algum problema quem está escutando e acha que não tem solução, nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E a Bíblia fala isso. Entrega a Deus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pode mudar por completo. Qualquer situação. Ele vai usar médico, Ele vai usar remédio, Ele vai usar quem Ele quiser. Mas para isso nós temos que ser fiel. Para isso nós temos que entender o que é fidelidade. O que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas. O que é viver como luz do mundo e sal da terra. Então, eu entendi isso. E continuo fazendo, e continuo me movendo. Às vezes eu me pergunto, Deus, o que eu posso fazer a mais? E aí Ele não fala, porque o a mais é Ele que vai fazer, não somos nós, né? Eu tenho uma palavra de 7 anos, 2017, recebi uma palavra, que em 2024 eu ia ser o meu último ano comercial. 2025 voltado 100% para o reino. Então eu trabalho e crio essa expectativa já há 7 anos. Esse ano encerra. Falta alguns meses, né, para terminar o ano de 24. E tem sido ano muito difícil para mim. Profissionalmente, financeiramente, porque eu vou ter que dar um passo de fé mesmo e largar algumas coisas que a gente conquistou lá atrás e eu vou precisar largar. Eu já sei que eu vou precisar largar, porque Ele quer que largue. Então tem sido muito difícil. Tem sido dias assim que eu tenho sido amassado, sabe? Esmagado assim, mas a gente sabe que o melhor azeite, né? É o azeite que é mais prensado, da melhor azeitona, né? Então, eu sei disso. Então, tem dias assim que eu me questiono muito comigo, não com Deus, mas comigo. E eu tive uma oportunidade que eu venho falando já desde janeiro de 24, eu venho falando com Deus. Deus, fala para mim, se esses últimos anos da minha vida, tudo que foi construído não foi força do meu braço, porque do SOS Vida em Coronel Barros, na verdade começou tirando gente da rua. Aqui, ó, nós vamos para lá, tem a rótula, né? Uhum. Na rótula ali, tu pegando à esquerda, tinha uma árvore ali, onde ficavam os moradores de rua. Há 13, 14 anos atrás, os moradores de rua ficavam tudo ali embaixo de uma barraca. Ali eu tirei todos dali. Todos. Não ficou um ali. Ou eu mandava para Palmeiras das Missões, ou eu mandava para Santo Ângelo, onde tinha uma comunidade terapêutica. Eu pegava os missionários ali, dava banho no posto 44, comprava roupa na Por Menos, fazia barba, cabelo na Barbearia Brasília, comprava uma passagem e enviava os missionários. E o cara, tu não é mais morador de rua, tu é missionário.
E tu não vai ser só missionário, tu vai ser um grande empresário. E eu mandava. Você vai me perguntar, deu certo? Com certeza. Quantos voltaram? Não sei, a Bíblia fala que dos 10 voltou. Quantos? Então não é estatística. O reino de Deus não é estatística. O reino de Deus é pecador arrependido, verdadeiramente arrependido, onde vai povoar onde? O céu. Então o céu não é povoado por santo. O céu vai ser povoado por pecadores arrependidos. Então nós não temos estatística, nós temos que fazer isso, povoar o céu. E para povoar o céu, nós precisamos fazer com que Jesus se torne conhecido. E que a gente se torne realmente um verdadeiro pecador arrependido, que não peque mais. Para que o céu seja o lugar definitivo para a nossa vida. E aí começou. Até que eu consegui um sítio lá em Coronel Barros. Comecei a acolher pessoas lá, homens maiores de 18 anos até 60. E do sítio de Coronel Barros nasceu o Mevan em Juí. Tudo isso o senhor fez com seus recursos? Tudo com o meu recurso. Eu pensava assim, Regis, se eu gastei com droga todo esse tempo e não me fez falta, porque eu criei as minhas filhas, eu consegui adquirir algumas coisas, eu nunca deixei faltar nada em casa, por que agora eu não vou fazer? Porque da mesma forma que eu entrei na droga, eu entrei em Cristo. Então tudo que eu tenho é de quem? É dele. Então eu tinha que internar, eu não tinha vaga pelo SUS, interna, não tinha, tudo isso. Por isso que esse ano eu fiz esse questionamento comigo mesmo. Eu digo, eu preciso saber, Deus, se tudo isso que eu fiz não foi na força do meu braço, não foi pelo meu trabalho, não foi pela minha vida financeira, não foi para mostrar a alguém que eu sou capaz, que eu me levantei da droga e hoje sou conhecido. E daí veio o sítio. Do sítio veio o Mevan em Juí, do Mevan em Juí veio o Mevan Santa Rosa, do Mevan Santa Rosa veio o Mevan Santiago, depois veio o Mevan São Luís Gonzaga, aí veio o Mevan Santa Maria, ajudamos no Mevan Santana Livramento, Mevan Panambi, estamos estabelecendo agora Mevan Horizontina e Mevan Santo Ângelo. Tudo isso daí, essa cidade, o senhor falou aqui da região, que hoje tem Mevan lá. Sim. Partiu daqui de Juí. Daqui de Juí através do senhor. Isso, né? Com ordem de Itajaí, do apóstolo Ulisses, né? Mas nasceu de Juí. E daí do sítio, isso do SOS Vida, em Coronel Barros. Hoje nós temos 7 núcleos de acolhimento. SOS Vida Coronel Barros, SOS Vida Horizontina, Residencial Inclusivo em Juí, Cozinha Comunitária em Juí, Residencial do Idoso em Juí, uma escolinha de futebol em Juí, e agora nós vamos estabelecer um abrigo para crianças e adolescentes de Santa Rosa. Então são 7 núcleos de acolhimento. Regis, eu nunca pedi isso para Deus. E eu não ia ter condições nenhuma de fazer. Porque um homem só não faz isso. Por isso que eu tenho certeza que é o sonho de Deus para minha vida, para minha família. Nós somos 4, 5 com o Mateus. Mateus mora em Porto Alegre, faz doutorado, mas as meninas viveram intensamente esse Jesus nos últimos 14 anos. Intensamente. E o que acontece? E eu queria saber, eu precisava ouvir nítido a voz de Deus, Peniel, face a face. E surgiu uma oportunidade, não sei se você já ouviu falar nos Legendários. Através do Fábio, que é o dono da Barbearia Gaúcha, ele me fez um convite. Eu fui a Santo Ângelo para participar de um evento dos Legendários. E ali Deus falou comigo que era para mim subir a montanha. E eu falei, olha, Fabinho, eu vou subir porque eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. E eu quero saber se é ele ou é o Marcelo, ou é ele através do Marcelo. E fui disposto a fazer isso, coração limpo, pronto para ouvir a voz. Talvez ele falasse no final, talvez ele não falasse, e se ele não falasse, eu ia chegar em casa e ia rasgar minhas vestes, ia dizer assim, tá aqui a chave da igreja, tá aqui a chave do sítio, eu vou pegar as minhas filhas, a minha esposa, que eu não tenho mais as minhas filhas comigo, que já são casadas, tem só a Giovana, e vamos embora. Porque se não é sonho de Deus, é sonho do homem. Se é sonho do homem, eu preciso achar um lugar de segurança, então eu vou estar cada vez mais perto dele. Era o que eu tinha em mente, eu vou chegar e vou rasgar as vestes. Chegamos lá em Erechim, não sabia nada que ia acontecer.
fizemos o check-out lá, né? O check-in. E fomos para um lugar, nem sei onde é que é, porque a gente não sabe onde é que é, né? Tinha 12 famílias, que eles formam em famílias. Colocaram todo mundo em fila com as mochilas. E eu fui lá para trás. Lá para trás. Digo, cara, eu não quero ficar sozinho, não quero escutar nada. Eu só quero escutar ele. Eu vim com meus ouvidos assim, que nem um satélite, para escutar ele. E eu vi só uma voz dizendo, você lá atrás, passa para frente. Eu já não acredito, cara. Não acredito. Você passa para frente. Pega esse bastão, essa bandeira. A partir de hoje tu é o capitão. E o capitão não abandona a família. Quando ele falou isso, eu digo, cara, o homem já me matou no começo. Deus acabou comigo ali no começo. Porque eu queria largar tudo. E o momento que ele me deu aquele bastão e a palavra dele foi essa, o capitão não abandona a família. E o que eu tinha ido lá? Eu estava prestes a não ouvir a voz e abandonar tudo. E naquele momento eu já podia terminar o que eu vim fazer, porque eu tinha certeza que era ele. Podia voltar embora. Ponto, vou continuar fazendo o que ele mandou fazer. E eu chorava assim, desesperadamente. E ele falava assim para mim, Meneghini, escuta, capitão não abandona a família. Tu tá com medo? Eu digo, não, eu tô chorando de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tu não pode falar, tu tem que matar no peito, tu não tem como falar. E a gente foi. Foi lá, pegou o ônibus, foi, descemos, que tem que caminhar. No primeiro pulo que eu dei de noite, caí. Mas caí, um tombo assim, com mochila, com tudo, caí. E veio um menino, acho que uns 19, 20 anos, e me agarrou por trás. E levantou. E falou pra mim assim, capitão, se eu tiver que te carregar nos braços, toda essa montanha eu vou te carregar, mas tu não vai desistir. E assim foi. Nos passou mais uma hora, porque a gente não sabe a hora, me deu uma distensão na panturrilha direita. Mas abriu de fora a fora, panturrilha. Fora a fora, panturrilha. Foi assim, terrível, dor, muita dor. E nisso, cada família tem um chefe. Tem um capitão e tem um chefe. O senhor nos chutar uns 60 e poucos anos. Ele também não pode falar contigo. Ele vinha só no meu ouvido e falava assim, faz só o que tu aprendeu a fazer, só ora. Só faz isso. Só isso, nada mais que isso. E é muito, sentir muita dor, mas não desistir, sabe? Foi assim um negócio. Daí, na primeira noite para dormir, como é muitas famílias, nós chegamos num lugar lá, o pessoal já tinha armado suas barracas, e a gente não sabia se ia dormir 1 hora, 15 minutos, não se sabe nada. E não se sabe depois, porque tu não sabe nada. Eu vi que não ia dar tempo da minha família armar a barraca. Eu falei assim, estendo a lona preta no chão, coloque a mochila atrás e vamos dormir de frente do céu. E isso o Espírito Santo falou para mim assim, o próprio Jesus não tinha onde repousar sua cabeça. E foi o melhor sono meu dos últimos 6 anos. Eu não sei se eu dormi 5 minutos, 10 minutos, mas foi um sono assim, tremendo. Que eu fechei o meu olho e quando eu abri, mesmo com a dor na panturrilha, eu consegui fazer todo o circuito. E ali Deus foi falando. E eu fui lembrando e Deus foi falando. E daí chegou um ponto que teve uma dinâmica lá que era bem pesada. E como podia travar o meu joelho naquele momento, e eles falaram assim, quem tem bariátrica, quem tem ponto de safena, quem tem isso não pode participar. E eu levantei a mão e falei, olha, eu tô com a minha... Daí ele falou assim, a gente sabe disso, pode sair. Tá, saiu, aconteceu tudo que tinha que acontecer. Daí o voz pediu, volta todo mundo para esse lugar e fica todo mundo de joelho. Era uma lama assim, todo mundo de joelho. Eu falei, mas até eu, todo mundo, todos, eu tô falando todos, obedeça. E ali eu me prostrei, acho que devemos ficar não sei quanto tempo, mas quando eu levantei, a minha panturrilha estava sarada. Isso nós já estava indo para o final do top. E o que eu vejo em tudo isso, né? Eu vejo um amor muito grande de Jesus por nós, não pelo Marcelo. Por nós. Porque se ele nos ama, por que ele nos ama?
Por que Jesus nos ama tanto, 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 que ele é capaz de fazer qualquer coisa para que ele seja reconhecido através do improvável? Porque é a única chance que as pessoas têm de olhar para o que não tinha mais jeito, que agora tem jeito, de chegar e dizer assim, se fez na vida do Marcelo, ele vai fazer na vida de qualquer pessoa, porque eu era qualquer um. Eu não tinha esse entendimento do que eu era filho de Deus. Mas quando eu me tornei filho verdadeiro de Deus, eu entendi que através da minha vida, ele vai tocar muitas vidas. E esse sonho começou. E eu desci da montanha cada vez mais apaixonado por Jesus. Eu amo esse Cristo assim, vou dizer loucamente. Eu faço qualquer coisa para me manter colado nele. Sabe? Não tem como hoje, eu não vejo minha vida sem Cristo. Não consigo imaginar eu sem esse relacionamento com Deus. Não consigo. No meu dia a dia, na minha vida diária, não tem espaço para pensar assim, mas será que não poderia ser diferente? Lógico, eu pensava que talvez tudo isso que aconteceu esses últimos 15 anos teria sido influência minha, da minha força, da minha inteligência, do meu financeiro, da minha capacidade profissional, do meu relacionamento. Eu me relaciono muito fácil com as pessoas. Mas não, né? Quando tu pede para dizer assim, fala comigo nas escrituras. Fala comigo no dia a dia. Me mostra se tem alguma coisa ainda nas minhas mãos, no meu pensamento, no meu derredor, que ainda me afasta de ti. E é isso que a gente precisa entender. O que nos afasta desse relacionamento diário com Deus? É o trabalho? Não pode ser o trabalho. Porque se eu não me relacionar com Deus no trabalho, então a promessa principal que nós temos, que Ele está conosco aonde nós estivermos, então nós temos que esquecer. Então é no trabalho, é na escola, em casa, é dentro do carro, no banco, é na dificuldade, é na alegria, ali Ele está. E nós precisamos entender que Ele está ali. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, Ele está ali, Ele está aqui na rádio, Ele está em qualquer lugar, porque Ele está em nós, Ele não está mais na cruz, aquela cruz está vazia, Ele está dentro de nós. E por que a gente teima? Por que a gente quer mais que Cristo? Por que a gente não acredita nisso? Porque é muito fácil. E o homem não gosta de coisa fácil. O homem gosta de coisa difícil. Tu tem que usar droga uma vida inteira, tu tem que perder a alegria de ver teus filhos recebendo um boletim, de participar de comemoração na escola, de levar e buscar, de ouvir falar a primeira frase, de dizer papai, de dizer mamãe. Isso tu perde tudo. E eu posso dizer para ti assim, porque eu tenho autoridade para falar isso. Porque a Giovana, ela nunca viu bebida dentro de casa, ela nunca viu um pai drogado, ela nunca viu a Rosane falar as verdades, porque ela falava a verdade, ela nunca falou mentira para mim. Eu era um crápula mesmo. Então ela nunca viu isso. Então a Giovana, ela pegou esse Jesus já selado na nossa família. Mas as meninas não. As meninas, aconteceu o que com elas? Elas viram muito rápido a mudança do pai delas. Então o que elas fizeram? Esse pai que eu quero. Esse pai que eu quero. E esse Jesus que mandou meu pai que eu quero. Então, como é que se transforma uma família? Como é que um homem faz com que a família seja transformada? Porque isso é dever do homem, não é da mulher. O homem tem que ser o primeiro a levantar, tem que ser o primeiro a orar, tem que primeiro a impor as mãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e assim, eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro paz, e ninguém vai tocar a mão na minha família, a não ser o sangue de Jesus. E se nós não nos posicionar como sacerdote dentro da nossa casa, mas isso tem que acontecer como? Eu tive que passar por tudo isso para realmente entender que só existe esse caminho, não existe outro caminho. E as meninas vieram, e elas ajudavam no futebol, e elas ajudavam na escolinha. Nós tínhamos uma escolinha bíblica no bairro Pindorama, em Tomé de Souza, que começava sábado às 8 horas da manhã e terminava sábado às 18. E ali os meninos vinham do futebol, eles almoçavam junto, tinha escolinha bíblica, as minhas filhas davam banho nas meninas, trocavam de roupa, vinha um pessoal da Getúlio. Nós por final de semana, a gente cuidava de mais de 100 crianças. Elas, não vou lembrar a idade, a Isa está com 29, a Gisele está com 23, então há 15 anos atrás, quantos anos elas tinham? A Giovana era bebê, tinha 1 ano e pouco. Então tudo isso, família
junta família reunida, família curada e restaurada, vai curar muitas famílias. Não é o que eu sei, mas é o que Cristo fez em mim e o que Ele vai fazer através de mim. Porque o que eu sei pode ser só conhecimento, mas o relacionamento vai nos trazer a vivência diária com Cristo. E eu não estou dizendo que não é para ler a Bíblia. Por favor, leiam a Bíblia, façam cursos, façam discipulados, façam devocionais. Isso é muito importante. Mas o mais importante é viver a Bíblia. Viver a Bíblia. Porque a Bíblia salta aos nossos olhos. E quando ela salta aos nossos olhos é para quê? Para que a gente realmente faça o que ela diz para fazer. E a Bíblia não tem erro, né? A Bíblia é um livro sagrado, um livro de acerto, é um livro de vida. E é isso que eu vivo, isso que eu faço. Nós temos uma cozinha comunitária do lado da igreja, nós servimos de segunda a sexta 60 refeições por dia, tudo com ofertas que vêm dos irmãos. Crianças, 50%, 60% é crianças. Como que nós fizemos isso? Um levantamento feito pela assistente social do município e do instituto, onde a gente chegou a uma realidade que essas pessoas precisavam de mais uma refeição por dia. Então a gente fez um cadastro e ali eles vêm, almoçam, isso faz 3 anos. Mas antes de almoçar, elas passam por um discipulado. Antes de almoçar, elas passam por uma palavra. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer que eles tenham certeza que esse alimento posto à mesa é servido por Jesus. Não é assistencialismo. A igreja não pode ser assistencialista. A igreja tem que ser a igreja que a Bíblia diz que é, que cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Essa é a igreja. A igreja que se coloca à disposição de sair para fora e fazer com que esse reino que já foi estabelecido, que já está aqui. Por que Jesus quer de nós? O que Deus aguarda de nós? Não é a manifestação dos seus filhos aqui na terra? E Ele aguarda ardentemente, ansiosamente, que nós, filhos de Deus, que nós venhamos a nos conectar com Jesus nesse reino que já está pronto, e isso vem acontecer. Então, são coisas assim que não tem como explicar, mas tem como entender que é Jesus que está fazendo. E quando é Jesus que está fazendo, tem coisas que vai acontecer na nossa vida que a gente nunca sonhou e nunca pensou. Eu falo isso para os membros do Mevan, e quando a gente vai conversar, eu digo assim, tá, isso aqui que você faz hoje é sonho teu? Não, pastor, nunca sonhei. E está dando certo? Tá. Então, irmão, isso é sonho de Deus para a tua vida, então continua, não pare. Isso está te atrapalhando o relacionamento com Deus, isso está atrapalhando o teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família, no teu trabalho. Não, só está melhorando, então acelera. Mas acelera, que não vai ficar só aqui. E o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? É fazer com que Deus, né? Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos procura todos os dias, o Deus que está conosco todos os dias, seja realmente glorificado através da nossa vida. Não nós, né? Quem somos nós? Somos filhos, sim, mas Ele precisa ser glorificado através de nós. E quantas pessoas nesse momento devem estar escutando a rádio e se perguntando assim, mas e se eu fizer, vai dar certo? 100% vai dar certo. Entregue sua vida para Jesus verdadeiramente, que eu tenho certeza que 100% vai dar certo. Mas verdadeiramente. Não só superficialmente, mas verdadeiramente. Não é uma igreja cheia, né? Que vai mudar a vida das pessoas, mas uma igreja talvez com menos pessoas, cheia de Jesus. E a gente passa por isso todos os dias. Nós saímos de um lugar que fazia culto para a mãe dos meninos do futebol, da Pedreira, do Beco da Pedreira. Foi assim que começou. Assim começou, numa quinta-feira. E hoje nós temos tocado 400 famílias. Nós, eu digo nós porque Jesus tem tocado. Então nós fizemos parte disso, né? Eu sempre falo assim, que bom que Deus nos deixa participar do que Ele está fazendo. E a gente não pode atrapalhar, né? Meu desejo sempre não atrapalhar o que Deus está fazendo. E eu sempre peço, se tiver que atrapalhar, que Ele me tire. E eu tenho certeza que quando Ele me tirar, Ele vai me levar para um lugar muito melhor. Fiz agora um exame genético. Aconselho fazer. Muito bom. Mapeamento genético.
Ali vai te dizer o que que tu teve, o que que tu tem probabilidade de ter, fala tudo da tua vida, tudo, tudo. Até as minhas distensão na panturrilha, algumas coisas que eu tive que eu não lembrava mais, que no exame saiu que eu tive. E o médico fala muita coisa, é um mapeamento mesmo completo. Daí no final ele fala assim, Marcelo, tá tudo bem, mas eu preciso falar algo para você. Tu tem uma probabilidade, não estou dizendo que tu tem, uma probabilidade de 37% de ter câncer de próstata. Tá aqui, é o mapeamento genético que tal. Mas isso agora, tu sabe que tem uma probabilidade, tu vai se cuidar, tu vai fazer exame, tu vai se tratar. E é o que eu estou fazendo. Mas eu sempre falo assim, eu vejo uma coisa assim no Evangelho que nos mostra que nós precisamos viver essa loucura de Cristo, né? Porque é uma loucura, para alguns é loucura. O Evangelho se torna uma loucura porque tem coisas que está escrito aqui que é só Deus que pode fazer. O homem não vai fazer. Eu estava conversando com a Rosane quinta-feira. Eu falei, amor, imagina Enoque. Né? Eu falei para ela brincando, mas chorando. Eu digo, 15 anos eu tenho. Né? Sou um homem de 15 anos, tenho 56, mas vivo há 15. Eu sou mais novo que a minha filha, que vai fazer 16 agora, dia 21 de setembro, a Giovana. Então, eu sou mais novo que ela. Eu tenho vida há 15 anos. Eu falei assim, já pensou, amor? Tu recebeu uma notícia, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e tu não me achar mais. E as meninas não me achar mais, e o pessoal não me achar mais. E eu tenho certeza que vocês vão falar. O Senhor recolheu o Marcelo, porque 15 anos ele andou com Deus. 15 anos ele foi um homem apaixonado por Deus. E é isso que eu quero para minha vida. Sabe? Eu quero estar caminhando. Ah, mas e o pessoal daqui? Cara, eles vão fazer uma festa. Porque eles sabem quem eu sou em Deus. Então eu quero uma festa. Falei na igreja domingo, gente, quero uma festa. Se eu não aparecer, se eu sumir, vocês vão poder dizer assim, o meu pastor era um homem que andava com Deus. Então é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir que eu sou isso, sou o melhor, porque o SOS acolhe tantos homens, o SOS cuida de tantas crianças, o Mevan e Juí tem 8, 9 igrejas que participam. Não, eu quero que as pessoas me reconheçam como filho de Deus, como o marido da Rosane, como o pai do Mateus, da Isabela, da Gisele e da Giovana. Só isso. Um pai que restaurou a sua casa, um pai que tem credibilidade dos seus filhos e um homem que anda com Deus. Ponto, é isso que eu quero para minha vida, nada mais que isso. E eu tenho conseguido, porque eu ando com Deus todos os dias. Porque a promessa dele é andar conosco, né? Então, se ele anda com nós, nós andamos com ele. Simples assim. Mas o simples para nós muitas vezes se torna difícil de acreditar em tudo isso, né? Mas eu queria só terminar lendo, eu acho que tudo que eu vou ler agora vai realmente fechar com tudo que eu falei, né? Em Mateus 5, do 14 ao 16, vai falar. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Quero ser reconhecido por isso, como luz do mundo, que as pessoas possam enxergar Deus em mim. E tudo que Ele tem feito são obras dele, não são do homem. E a gente reconhece Deus através disso, do que Ele está fazendo. Então, para mim, é mais do que gratificante, sabe? Viver essa vida com Deus. Eu falo sempre assim, todo mundo tem 24 horas, né? A nossa hora é para todo mundo. Então nós não podemos ter desculpa, né? De termos um relacionamento com Deus, porque a palavra fala, nós somos luz do mundo, né? Luz do mundo. E como que uma luz vai se apagar? Ela só vai se apagar se nós apagar o amor de Deus dentro de nós. E Deus não quer isso para nós. Nós temos que estar que nem aquela lamparina, todo dia acesa, acesa, acesa. E quem que vai encher essa lamparina? É o nosso desejo de estar com Ele. Então, é isso que eu vivo. Espero que tenha sido de bom proveito, né? Que muito. as pessoas entendam que
há um caminho pronto, um caminho maravilhoso, que se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus que nos salvou, nos curou e nos libertou de todos escravos com que nós éramos do pecado, né? Hoje libertos somos de todo pecado pelo sangue que ele derramou na cruz, né? Então, isso é o que a gente precisa entender. Quem é Cristo para nós, né? É o Salvador. E só existe, eu vou falar o que eu falei no começo, não escutem nada que seja fora de quem é Cristo. Porque só existe um caminho até Deus que se chama Jesus. Conheçam Jesus que vocês vão conhecer a Deus. E que eu possa realmente trazer paz e trazer essa verdade todos os dias da minha vida. E se alguém precisar da minha ajuda, né? Estou aqui para servir vocês, né? Nós temos aí alguns núcleos de acolhimento, onde a gente acolhe homens, né? Em situação de rua, drogadição. Se alguém estiver passando por isso, se souber alguém, quiser ajuda, nos procure. O trabalho hoje é só com homens? O trabalho hoje é só com homens. Uhum. Nós temos 2 núcleos de acolhimento, 2 sítios de acolhimento, um em Coronel Barros e em Horizontina. Só para homens de 18 a 60 anos. Uhum. Eu vi também alguma coisa sobre um lar de idosos. O lar de idosos a gente inaugurou agora há 2 meses, que é aqui em Juí, ali perto do São Luís. Uhum. A partir de 60 anos. Uhum. Mas já tem 19 vagas ou 15 vagas, mas já estão todas lotadas, né? E convido vocês, se quiserem conhecer, né? Alguém queira conhecer os nossos projetos sociais, eu falo nosso, né? Mas nos chame, nos procure para conhecer, nós precisamos de muita ajuda, tanto financeira como ajuda mesmo, pessoas que queiram participar, que queiram nos ajudar a colocar a mão no arado e puxar o arado, né? Então, há muitas coisas que a gente precisa entender que uma pessoa só não vai fazer. E a gente entendeu isso. Hoje a gente tem um batalhão de homens e mulheres com o mesmo propósito nos ajudando. Tá bem, Pastor Marcelo, foi muito bom tê-lo aqui e ouvir aí toda a sua história, seu testemunho. Fico maravilhado como Deus, né, tirou o senhor lá do vício das drogas e trouxe aí para todo esse trabalho, né? Somente Deus que pode. Não tem como não ser Deus, né? Não existe algo humano que vai fazer tudo que tem sido feito nos últimos 15 anos, né? Então, eu falo assim, o estrago que eu fiz, né, na minha vida, na minha família, né? Nesse tempo de pecado, de erro, né? Eu tento fazer com que esse amor transborde em mim e eu viva esse amor, para que as pessoas olhem esse amor e vejam que há algo diferente, né? Algo verdadeiro. Lógico, a gente vai errar, porque o maior problema nosso, às vezes, é tentar fazer com que as coisas entrem a força nas pessoas. E isso é maturidade. No começo eu fazia de um jeito, hoje eu faço do outro. E às vezes eu me pergunto por que a gente não pode abrir a cabeça, pegar a Bíblia mas não é assim, é com amor, né? Jesus nos ama e a palavra fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Depois fala o quê? Amar ao próximo. Depois amar a si mesmo. Então é amar, é amor. Então é uma regra de 3. Se eu não amo a Deus, não adianta eu amar o próximo e amar a mim mesmo. Se eu só me amo e não amo a Deus e não amo o próximo, então são 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo. É amor a Deus, amor ao próximo e me amar. E muitas vezes a gente não se ama e a gente acha que se ama. A gente não consegue entender que se eu me encher desse amor, eu vou amar o próximo. Se eu amar o próximo, eu sei que eu preciso fazer com que isso se complete amando a Deus. Que como eu amo a Deus sobre todas as coisas, isso vai ser completo. Porque eu vou errar menos. Eu vou errar, mas eu vou errar menos. Porque eu sei que o Deus que me ama, ele vai ficar triste com tudo que a gente faz errado. É um Deus, porque um pai chora, e com certeza Deus chora. Cada vez que um filho sofre, um pai chora. Então, a nossa alegria é essa, é fazer a vontade de Deus. É que
É o que a gente quer, só o que eu quero. Só o que eu quero. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui, né, pela sua boa vontade de vir aqui contar a sua história, seu testemunho. É muito impactante o que Deus fez e tem feito aí através da sua vida. Só tenho a lhe agradecer imensamente, dizer que as portas aqui estão abertas do Bíblia em Podcast para o que o senhor precisar de nós, né? E seja sempre bem-vindo. Amém. Que Deus lhe abençoe ricamente. Eu gostaria de que o senhor orasse por nós, por aquelas pessoas que estão aí também nos ouvindo. Aqui foram muitos comentários, muitas pessoas que comentaram e estão conosco até agora. Fico muito grato pelos nossos ouvintes, nossos amigos que ficam conosco aqui até o fim, nos prestigiando e também ouvindo aí tudo que nós ouvimos aqui, que com certeza é uma bênção para a nossa vida. Pedir que o senhor ore então. Eu quero deixar o número do meu celular, Isso. né? Uhum. Quem quiser entrar em contato é 99944-2592. Convidar também para conhecer os nossos projetos sociais do SOS. E no Mevan também nós temos culto na quarta-feira, culto de oração e adoração na quarta, às 20 horas. E domingo a gente tem 2 horários, às 9h30 da manhã e 19h30 da noite. Então convidar o povo aí, quem quiser estar conosco lá adorando o Senhor, né? E saber que o nosso amor só aumenta por Ele todo dia, né? Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, nessa noite, Senhor, obrigado porque a Tua palavra foi falada, obrigado porque nós podemos testemunhar o Teu amor, Pai. Mas nessa noite eu peço, Senhor, visita, Senhor, nas casas, Senhor. Visita o órfão, visita a viúva, visita o necessitado, Senhor. Pai, nós oramos, Pai, por leitos vazios e pacientes curados, Senhor, no Hospital Bom Pastor, Senhor, no Hospital de Clínicas, no Hospital de Unimed, na UPA, Senhor, nas casas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta o cativo do cativeiro, Senhor. Pai, nós pedimos uma unção dobrada de cura, Senhor, de paz, de alegria por todos que estão agora ouvindo, Senhor. Nós sabemos que estamos chegando no final do ano de 2024, mas eu tenho certeza, Senhor, que as orações dos Teus filhos vão ser respondidas, Senhor. Porque tudo que nós oramos é em Teu nome, Jesus, e em Teu nome o nosso Pai que está no céu, o nosso Deus que está no céu, Ele vai escutar, Senhor, e vai responder. Pai, então nessa noite nós te pedimos resposta para as orações dos Teus filhos, Pai, porque é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Fica conosco essa noite, Pai, que a gente possa encostar a nossa cabeça no travesseiro, fechar os nossos olhos e sonhar os Teus sonhos, Pai. E que amanhã a gente possa abrir os nossos olhos, colocar a planta dos nossos pés no chão e agradecer pela vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.